De abril de 2006 a março deste ano, o número 180 da Central de Atendimento à Mulher registrou mais de 2 milhões de atendimentos. Só de relatos de violência foram mais de 300 mil ligações. A violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência na relação homoafetiva e o aumento da presença feminina no judiciário são os temas de hoje do Brasil Justiça, o programa da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. A nossa convidada é a juíza da primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília, Maria Isabel da Silva. Também participa do programa o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Brasil Justiça. Muito obrigada, Renata, muito obrigada, AMB, pelo convite. É uma oportunidade ímpar de falar sobre a Lei Maria da Penha, essa lei que veio com um propósito de desbaratar a violência doméstica que ainda graça nos lares brasileiros. Obrigado, Renata, eu que agradeço a participação. Doutora Maria Isabel, quem são as vítimas da violência doméstica? São apenas as mulheres? As vítimas da violência doméstica, segundo a Lei Maria da Penha, são as mulheres. Ela foi direcionada, editada para atender as mulheres vítimas de violência. Dentre as mulheres se enquadram as crianças, se enquadram as irmãs, se enquadram as mães, as tias, as avós, os primos e os irmãos. Todos que vivem nessa relação íntima de afeto dentro da família, do sexo feminino, gozam dos direitos previstos na Lei Maria da Penha. Doutora Maria Isabel, nós estamos falando de 300 mil ligações de denúncias. A que se deve o aumento nesse número? Com a difusão da Lei Maria da Penha, com a divulgação nos meios de comunicação da lei e do Disque Denúncia, e também com as políticas que vêm sendo desenvolvidas no país, com esse propósito de desbaratar a violência doméstica, de acabar com a violência doméstica. Então as pessoas estão sendo um pouco mais conscientizadas da necessidade de denunciar, da necessidade de trazer a público aquela violência que era restrita aos lares. Então hoje está acontecendo esse fenômeno, as pessoas se sentem mais encorajadas a denunciar, elas se sentem mais fortalecidas com a possibilidade de receber dos órgãos públicos algum lenitivo, algum remédio para aquela violência que ela quer que saia da sua vida, que saia da sua casa e que saia da sua rotina diária. Sempre apontam o álcool e o machismo como os grandes vilões da violência. Isso é verdade? É verdade. Porque, geralmente, numa relação conflituosa, né, em que há um término da relação afetiva, o homem não se conforma com o término da relação afetiva. Pode ser o término de um namoro, o término de um casamento, o término de uma união estável. E nesse momento de desfazimento dessa relação afetiva, ele quer fazer prevalecer a sua vontade. E aí a subjugação da mulher. A vontade dele. Então ele tem que ser assim da forma em que ele deseja. E o álcool também, porque às vezes um casamento de muitos anos, uma união de muitos anos, com o passar dos tempos, ou ainda mesmo antes de conhecer, ou quando se conheceram, aquele parceiro ele já era usuário de álcool, já ingeria bebida alcoólica, com um certo volume, um volume considerável. E depois com o casamento, passado aquele momento de reflexão, de namoro, e com a estabilidade da relação, e depois com o estresse da relação, parece que ele tende a usar mais a bebida alcoólica. E não só a bebida alcoólica, como hoje tem também muito em uso, são as substâncias entorpecentes. O que nós temos a incidência muito grande de usuário de cracks praticando violência doméstica, sob o influxo dessa substância e também sob o influxo do álcool. É muito grande, ainda continua sendo muito grande o número de pessoas envolvidas em violência doméstica, que o episódio tem como componente também o álcool e o uso de drogas, a ingestão de drogas. Mais comum aqui no Distrito Federal hoje, infelizmente, é o crack. Isso aí tem levado as famílias a instabilidade familiar. E com isso gera esse problema gerado por conta desse consumo excessivo de álcool ou ingestão de drogas, as situações de violência, a situação de descontroles, a situação de descontrole que vai desaguar numa violência doméstica. Doutora Maria Isabel, e quem são esses agressores? São apenas homens?
há essa cultura que o agressor na violência doméstica é somente o homem, mas não é. Né? É o homem, é a irmã, é a mãe, é a tia, é a avó, é o companheiro, não é? Não é só o pai, também o companheiro, o padrasto, é o irmão, é a irmã. Então, várias pessoas, a companheira, a mulher de uma relação homoafetiva, ela também é uma agressora. Ou seja, é aquele que pratica a violência contra a mulher. Contra a mulher, independentemente do sexo. Pode ser homem, pode ser mulher. E podem ser aquelas pessoas que vivem naquela comunidade familiar. E até mesmo a empregada doméstica. Em qual faixa etária é mais comum a prática da violência doméstica? Eu quero lembrar que eu estou falando aqui dos processos que tramitam na minha vara. Eu trago informes daqueles processos que são julgados por mim na primeira vara de violência doméstica. Então não é um informe geral, não é um informe nacional, é simplesmente um informe local. A violência doméstica tem se verificado atualmente na faixa de 18 a 30 anos, 28, 29, 30 anos. Verifica-se que as relações de namoro, as relações afetivas de namoro, muito antes de se transformar em casamento ou mesmo na união estável, há um grande número desses partícipes, dessas relações que são agressores e vítimas. Nesse mundo globalizado, onde há difusão de conhecimentos e de educação, onde há mais acesso à informação, não se justifica nessa faixa etária esse comportamento. Este é um comportamento, para nós, comportamento antigo, arraigado daquelas famílias estruturadas no patriarcado, né? Não na nossa família nova, onde a mulher é colaboradora, onde a mulher deixou de ser somente submissa, subjugada. E isso é muito estranho, porque mesmo nessas relações, mesmo em pessoas tão jovens, verifica uma ocorrência, uma incidência muito grande de violência doméstica. E quem são as potenciais vítimas do abuso sexual? É possível definir? O abuso sexual também é um tipo de violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha, ela trouxe que a violência sexual também é uma forma de violência a ser combatida. As nossas potenciais vítimas, infelizmente, são as crianças, são as meninas. A partir de 8, 9, 10 anos, até 14, 15 anos, há uma incidência muito grande de abuso sexual. Isso nos deixa muito triste, porque geralmente o agressor é uma pessoa que convive naquela família. É o padrasto, é o pai, é um tio, é um irmão. Isso é muito triste, porque aquelas pessoas responsáveis pela educação e responsáveis pelo respeito àquela criança, pelo resguardo do respeito àquela vítima, são os protagonistas desse mal. Durante as audiências, as vítimas relatam se o agressor ingeriu bebida alcoólica? Nas audiências, a maior parte das vítimas relatam que nos episódios de agressão, o agressor havia ingerido bebida alcoólica. E não dizem mais, olha, doutora, quando ele não bebe, ele é uma ótima pessoa. E isso faz com que ela o perdoe, né? Naquela expectativa de que ele venha mudar o comportamento. E ele promete, às vezes, olha, eu vou parar de beber, foi um caso isolado, foi uma vez, mais uma vez, ela vai perdoando até um dia em que ela não mais suporta aquela agressão, porque ela viu que ele ficava só nas promessas, ele nada fazia para mudar aquele quadro, ele nada fazia para estancar aquele vício, seja do álcool ou droga. Muito obrigada. Se você é vítima de alguma agressão, não tenha medo. Denuncie na Central de Atendimento à Mulher. O número é o 180 e a ligação é de graça. No próximo bloco, a juíza da primeira vara de violência doméstica familiar contra a mulher de Brasília, Maria Isabel da Silva, vai falar da violência homoafetiva. A gente volta em instantes, não saia daí.
Estão abertas até o dia 2 de julho as inscrições para o primeiro Encontro Internacional de Direito Ambiental, que tem o objetivo de proporcionar uma visão do direito ambiental sob a ótica dos poderes judiciário, executivo e legislativo. Realizado pela Escola Nacional da Magistratura e pela AMB, o evento será realizado em Manaus entre os dias 8 e 10 de agosto. 100 vagas serão oferecidas no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Hoje conversamos com a juíza da primeira vara de violência doméstica familiar contra a mulher de Brasília, Maria Isabel da Silva. No bloco anterior, falamos da violência doméstica familiar contra a mulher. Agora o assunto deste bloco é a violência na relação homoafetiva, ou seja, entre casais do mesmo sexo. Doutora Maria Isabel, a violência também chegou entre os casais homossexuais. A Lei Maria da Penha também aplica nesses casos? A Lei Maria da Penha, quando ela definiu a violência doméstica, ela disse que se aplicava a lei independente da orientação sexual dos envolvidos. Nesse caso, como a lei escolheu a mulher como a mulher a quem ela daria proteção, a quem ela vai dar proteção, a quem ela vai proteger, então a mulher da relação homoafetiva, ela será protegida pela Lei Maria da Penha. Mas o que se tem verificado durante as audiências é que as mulheres de uma relação afetiva às vezes não se encontram muito à vontade para falar da sua opção sexual. Elas às vezes temem, ainda são inseguras em procurar uma delegacia para relatar um episódio de agressão, com medo de serem discriminadas, até por conta do preconceito que ainda existe, ainda graça na sociedade em relação a essas uniões. Mas se ela não conseguir chegar até uma delegacia, se ela não conseguir registrar uma ocorrência, ela pode ir até o Ministério Público, pode contratar um advogado, ou se ela não tiver condições de fazê-lo, mesmo a Defensoria Pública, que no Distrito Federal está disposta a atendê-lo. Mas verificamos muitos casos de violência doméstica nas relações homoafetivas entre mulheres. Agora, tendo como base o que a senhora falou de como proceder, além de procurar uma delegacia, registrar uma ocorrência, tem alguma outra orientação? Ela deve sair de casa ou mantém-se em casa? Como é o procedimento padrão? Pois bem, a partir do momento em que ela vai até uma delegacia, a própria Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela já trouxe um procedimento a ser observado pela autoridade policial. Quer dizer, lá na delegacia tem um procedimento já estabelecido na lei que eles devem obedecer. Então eles vão ouvi-la, se for necessário retirá-la de casa, ela vai ser retirada. Se for necessário retirar objetos de casa, serão retirados esse objeto. A polícia vai acompanhá-la até a sua casa para que ela não venha a ser novamente agredida, para tirar seus objetos, pegar os seus filhos. E se ela tiver interesse, ela pode ser encaminhada para uma casa-abrigo ou mesmo casa de parentes. A vítima, ela quem vai dizer o que ela quer naquele instante. Inclusive se ela quer medidas protetivas. A senhora falou de medida protetiva. Então o agressor ele pode ficar proibido de se aproximar da vítima? Pois bem, então naquele procedimento que eu disse que a vítima vai até a delegacia, a autoridade policial vai perguntar: a senhora precisa de alguma medida protetiva? Aí ela vai falar: olha, eu preciso que ele se afaste do lar, eu preciso ou que ele fique proibido de se aproximar de mim, proibido de se aproximar dos meus familiares, proibido de manter contato. São as medidas protetivas mais comuns. Quando ela faz essas medidas, quando ela faz esse pedido de medida protetiva e a delegacia encaminha esse pedido ao Poder Judiciário, encaminha para o juiz para apreciá-lo no prazo de 48 horas, tem que ser bem rápido, no prazo máximo de 48 horas, o juiz vai aplicar, se ele achar que deve, ele vai aplicar aquela medida protetiva que a mulher pediu. E dentre essas medidas protetivas está a proibição de aproximação e contato. E nós acostumamos até fixar um limite de aproximação, inclusive uma pena pecuniária também, para o caso de ele não cumprir aquela medida protetiva. Doutora Maria Isabel, e os casos de violência? Escolhem classe social, etnia ou até mesmo credo religioso, ou isso não tem nada a ver?
A violência doméstica é democrática. Ocorre em todas as camadas sociais, em todas as classes sociais, toda a sociedade, em todo esse segmento nosso, em todo esse tecido nosso social, nós encontramos a violência doméstica. E, por incrível que pareça, eu acredito que as mulheres que vêm de menor poder aquisitivo são as que mais denunciam. Eu as reputo mais corajosas, porque elas têm muito pouco a perder quando elas fazem uma denúncia de agressão, muito pouco a perder. Porque geralmente elas são esteio da família, elas mantêm uma família sozinha com o seu trabalho. Ele é um colaborador, mas quem mantém a casa, quem mantém os filhos é ela com o seu labor, com o seu trabalho. E é como nós vivenciamos muito no dia a dia, é que nessas camadas há muito consumo de álcool, muito consumo de substância entorpecente. Então a mulher com o seu trabalho, ela é a chefe de família. Tanto é verdade que teve uma pesquisa que mostrou que a mulher é chefe de família em mais de 60% dos lares brasileiros. E essa mulher, então, ela tem mais coragem, ela vai mais à delegacia registrar uma ocorrência. Ela vai uma, ela vai duas, ela vai 3 vezes. Ao passo que algumas de outras classes, por exemplo, a classe média ou a classe social mais elevada, elas dizem, olha, eu venho passando por uma violência há muito tempo, mas só agora eu tive coragem de registrar. Então, as mulheres de mais baixa renda, elas são mais corajosas. E por quê? Porque não tem envolvido naquela relação questão patrimonial. Então, às vezes, não se denuncia uma agressão, uma violência, por conta de uma eventual separação e da partilha de bens. Sempre numa partilha, num desfazimento de um casamento, de uma relação afetiva, alguém sai perdendo, né? Então, as classes sociais mais avantajadas, que maior poder aquisitivo, verifica-se menos episódios de violência. Mas eu não quero, isso não quer dizer que ali há menos violência do que nas outras classes sociais. Eu acho que a mulher mais humilde, ela é mais corajosa, ela é mais determinada, ela é muito segura. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza da primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília, Maria Isabel da Silva, vai falar sobre o aumento da presença feminina no judiciário. Não saia daí, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura e a AMB promovem o curso básico de tutoria e educação à distância em Brasília no dia 24 de agosto. 30 vagas estão disponíveis no curso, que vai oferecer aos magistrados conhecimentos básicos em tutoria na educação à distância, em especial a mediada pela internet. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de julho no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. A nossa entrevistada de hoje é a juíza da primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília, Maria Isabel da Silva. Nos 2 blocos anteriores, falamos da violência doméstica e familiar contra a mulher e da violência na relação homoafetiva. Agora, o assunto em destaque é o aumento da presença feminina no judiciário. Doutora Maria Isabel, a mulher, ela tem se destacado em várias áreas. Na sua avaliação, no Poder Judiciário, isso também acontece? Esse fenômeno também vem se verificando no Poder Judiciário. A presença feminina vem aumentando tanto no quadro de funcionários quanto nos juízes, né, no quadro de juízes, embargadores e ministros. Recentemente, a presidente Dilma indicou mais uma mulher para ministra do STJ, a desembargadora federal, a Suzete. E uma mulher, pela primeira vez no Distrito Federal, uma mulher oriunda do 5º foi indicada para desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então é um marco, para nós é um marco,
porque nunca tínhamos verificado uma mulher oriunda do 5º aqui no Distrito Federal, somente homens. Para nós é um gesto de valorização da mulher que vem se capacitando cada dia mais. Você vê hoje nos bancos das escolas as mulheres que ocupam o maior número, né, percentual de mulheres é maior nas escolas hoje do que o percentual masculino. Nos concursos públicos, hoje as mulheres também têm uma presença muito grande, marcante, muitas são aprovadas para promotor, para procuradoras, juízas e defensoras públicas. Então nós temos hoje muitas mulheres, a mulher vem se destacando, ela vem se capacitando, nós temos muitas mulheres empresárias, e esse mesmo fenômeno se verifica no Poder Judiciário. Graças a Deus a mulher hoje tem tido consciência do seu potencial e que ela pode galgar mais altos postos, ela não precisa de ficar somente com o cuidado da família, ela também pode ser uma mulher de sucesso fora do ambiente familiar. Ou seja, então, a capacitação é um desses meios de chegar a postos mais altos no judiciário. Com certeza, porque a maior parte dos cargos do judiciário são aferidos pelo mérito, que é um concurso público. Poucos são os casos, né, são os oriundos do 5º, que são selecionados por uma lista tríplice, mas o Poder Judiciário, a forma de escolha é pelo mérito, que é através do concurso público. A senhora é magistrada há 16 anos. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Houve alguma dificuldade? No início, sim, né, todos nós ficamos um pouco inseguros logo no início. Muito embora eu já, quando eu passei no concurso, eu já era uma pessoa madura, já não era mais uma menina, já não era mais tão nova, como hoje a gente verifica, 26 anos, 27 anos, hoje são aprovados no concurso pessoas com essa idade. Eu já tinha 45 anos na época, 44, 45 anos, então já era uma pessoa madura. E também uma experiência profissional muito grande, eu já tinha sido advogada por muito tempo, procuradora da Fazenda, mas ainda assim, né, logo no início da carreira, a gente trava um pouquinho, ainda fica um tanto quanto insegura. Porque é a primeira vez, né? Eu não tinha sido magistrado antes, a primeira vez, mas depois, com pouco tempo, a gente começa a exercer o ofício com desenvoltura, né? A gente procura se capacitar também, o magistrado tem que procurar capacitar-se mesmo durante a sua jornada, o seu período, porque aquilo que nós aprendemos para o concurso não é suficiente para o nosso dia a dia. O magistrado tem que participar de curso oferecido pelas escolas, as escolas de magistratura, as escolas nacionais, como forma de capacitar e aprender o novo. Porque o nosso mundo de hoje é um mundo novo, é um mundo do novo. E cada dia tem uma tese diferente, um julgado diferente, em que nós precisamos nos espelhar naquilo para orientar as nossas decisões. E se baseando nesse mundo novo, como é administrar casa, filhos, marido e ainda a carreira judicante? Hoje está fácil, porque minha filha já é uma moça, né? Só que eu tenho uma outra pessoa dentro de casa que é igual uma criança, que é a minha mãe. Mas a gente sempre tem ao nosso lado algumas pessoas que nos ajudam nessa tarefa diária, que é aquelas pessoas que são as nossas secretárias do lar, que estão ali no dia a dia. Se a gente consegue organizar o nosso dia, dá para conciliar, dá para exercer muito bem, tanto a nossa lida diária na família, né? Conciliar o trabalho de casa com o trabalho do lar. Basta gerenciar. Nós temos que ter um tempo para o nosso lazer, para a nossa família e para o nosso trabalho. Dividindo o tempo, dá para conciliar todas essas tarefas e atividades. Muito obrigada. Agora, no Brasil Justiça, vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Eu sou Edmundo Franca de Oliveira, juiz aposentado da Justiça Militar da União, que fiz a opção pela magistratura por acreditar que a justiça é um instrumento mais adequado para se realizar políticas públicas voltadas para o bem-estar da sociedade. Em razão disso, eu aconselho e recomendo aos jovens brasileiros que optem por essa carreira
o quanto seguramente haverão de ser felizes e também se realizarem como cidadão e como cidadã. Agradeço a juíza Maria Isabel pela entrevista. Eu que tenho que agradecer, Renata. Para mim foi muita honra, torno a repetir, um motivo de distinção da AMB me convidar para essa entrevista e poder também, como nós colocamos antes no preâmbulo, falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, a minha experiência à frente do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Para nós que fazemos parte dessa empreitada no combate à violência doméstica, é sempre bom a gente esclarecer as pessoas, esclarecer as mulheres, o que elas devem fazer para que a gente possa amanhã ter um futuro melhor, ter um lar sadio, que nossos filhos possam viver uma vida sadia junto da sua família. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço também ao Michel pela participação. Obrigado, Renata. Obrigado à nossa entrevistada também. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.